Renata, bom dia Ricardo, bom dia pessoal que está aí conosco. Bem-vindos a mais um 7 para 7. Estamos aqui ao vivo, né? Nessa semana aqui, essa semana maravilhosa aí para a gente falar sobre aliança, falar sobre relacionamento, né? Semana aí no dia 12 a gente tem o Dia dos Namorados e nós separamos 7 casais para contar 7 histórias diferentes, né, onde teremos muitas experiências, aí, muita coisa para ser contada. Então, bem-vindo, pessoal. Bem-vindo. Bom dia, tudo bem? Tá muito baixo, Rê. E agora? Agora, acho que tá baixo Agora ainda. continua abaixo. Deixa. Tá, como é que tá? Ah, agora sim, agora sim. Melhorou? Melhorou. Agora sim. Tá bem. Hoje aqui a gente tá sem a Renatinha Porto para fazer a técnica, né? Então sem o Estamos sem nosso, hold. o nosso hold, né? É. Mas vamos lá. Então, durante os próximos dias, pessoal, para quem está nos ouvindo, a gente vai falar sobre relacionamento, casamento, família, propósito, né? E aquilo que sustenta essa caminhada construída a dois. E para a gente tornar essa semana ainda mais especial, todos os dias a gente vai estar recebendo casais para contar as experiências, os aprendizados, os desafios e os testemunhos daquilo que Deus tem feito nas suas vidas. E quando a gente pensa em relacionamento, normalmente a gente pensa em sentimento, em paixão, conexão, afinidade e os momentos marcantes. Mas toda a história duradoura ela começa em um lugar ainda mais profundo, né? Ela começa nas escolhas. É o que a gente vai falar aqui. Então a escolha da Renata e do Ricardo, né? Tão Ah, isso aí queridos aí. A Renata é uma mulher que escolhe muito bem. Pronto. Desculpa, eu te cortei, pode continuar. Não. Cara, é isso aí. Então, todo o resultado que a gente vive hoje são escolhas do nosso passado, né? E vocês escolheram estarem um com o outro. Então, quando Deus criou Adão e Eva, ele já tinha um propósito estabelecido, né? A união entre eles fazia parte de algo maior. E é justamente essa passagem que eu quero trazer aqui para a gente começar a nossa conversa, né? Então, tá lá em Gênesis 2:24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, duas pessoas por um propósito. Mas toda grande escolha, ela começa, justamente, toda grande história, ela começa com uma decisão, e vocês tomaram essa decisão. Então, gostaria de escutar vocês aí, como vocês perceberam que valia a pena construir uma vida junto, como é que foi essa decisão? Então, ontem a gente estava conversando um pouquinho, né? Relembrando um pouquinho da nossa história. Tá ouvindo bem? Tô. Aham. E, e a gente chegou a essa conclusão mesmo, que foi uma decisão, né? A gente já tinha, em outras vezes, conversado sobre isso, principalmente porque, olhando para o início da nossa história, para como a gente se ama hoje, a gente pensa que lá atrás foi muito mais decisão mesmo do que sentimento. A nossa história foi, acho que um pouquinho o contrário do que eu, né, do que talvez da maioria das pessoas, né, aquela paixão enlouquecedora no início e tal. A nossa foi decisão. Quem conviveu com a gente, quem sabe um pouquinho da nossa história, a gente veio de outro relacionamento, né, tanto eu quanto o Ricardo. Uhum. E quando a gente se conheceu, a gente, claro, obviamente, gostou um do outro, não teve um sentimento um pelo outro, mas foi decisão, foi intencional, tanto minha quanto dele. A gente escolheu fazer dar certo lá no início, né? Sim. E, e isso se reflete hoje, né? A gente se ama mais hoje lá no início. E eu lembro que eu tinha saído do meu outro relacionamento, estava, enfim, procurando de novo a mulher da minha vida. E eu falava isso claramente, para quem quisesse ouvir, né? Tô procurando a mulher da minha vida. E, e aí eu encontrei a Renata.
A Renata tinha muitas das características que eu considerava excelente para mim, mas ela tinha uma pegada. Ela não seguia Jesus Cristo, apesar de reconhecer Deus na vida dela. E isso para mim era uma característica que deveria cumprir, porque minhas filhas servirão ao Senhor no futuro, né? E até o dia que mas eu tive zero resistência dela em mostrar Jesus para ela. Ela olhou e falou: "Cara, eu quero isso aí." E começou a ir na igreja comigo, começou a ler a Bíblia comigo e viu e falou: "Não, esse Deus aí eu quero para mim também." Quando ela disse isso, eu falei: "Fechou." Fechou, checked, né? O checklist do nerd aqui, check, 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 né? É bonita, é morena, é magrinha, é decidida, e assim vai. Meu checked passou. Deus me deu uma mulher que eu estava esperando, me deu uma mulher que eu estava orando para ter. E quando ela disse, eu caso contigo, Ricardo, eu falei: "Fechou." Então é isso. É isso. Foi muito decisão. A gente estava bem racional, apesar de, claro, que gostava dela. Eu lembro que era 1º de janeiro, quando a gente viu. Uhum. 1º de janeiro a gente ia no cinema, os dois iam no cinema. A gente foi assistir aquele filme O Impossível. Não sei se vocês aí que estão nos vindo já assistiram. Se não assistiram, eu super recomendo ver. Inclusive, Agora é antigo, né? agora é antigo, mas é lançamento, sim. E o filme fala sobre um tsunami que aconteceu, acho que na Nova Zelândia, enfim, lá na Oceania, uma cidade lá, um casal estava com 3 filhos lá e acontece o tsunami e dá aquele rolo todo e o pai fica com 2 filhos pequenos e a mãe com um filhinho maior. E o maior tinha, assim, sei lá, 10 anos, 11 anos. E aí acontece toda aquela história. Eu lembro que toda E é aquela baseado numa história história real. real. E todo aquele rolo lá, e o pai de um lado, a mãe do outro, a mãe se fere, o menino cuida dela. Eu só olhei para ela assim no final e falei assim: "Nossa, ali eu percebi que acontecesse isso com a gente, eu não saía daquela ilha enquanto não te achasse. Então eu te amo, de verdade." Ali eu caiu minha ficha de que ela não era só mais uma namorada, sabe? Eu falei: "Não, essa mulher aqui, eu dou a vida por ela." Fechou. Então no filme Impossível eu falei: "Essa aqui é a minha impossível." Tô E dentro. aqui em Janeiro, a gente eu também tive essa percepção, né? Eu acho não, mas certo, né? Formando os laços mesmo, né? Com uma palavra que. E ali, dali para frente, né? A gente casou em junho, em janeiro, a gente casou em junho, a gente já estava junto desde o outro julho, né? Do ano anterior. Então, né, a gente casou em junho, então, e em agosto a gente estava grávida da Helena, e aí foi até hoje. Aí foi uma em cima da outra, né? Enfim, Foi muito rápido. só para encerrar esse assunto da decisão, Ivan, a gente ouviu o Tim Kelly discutindo enfim, com os dois cabeção lá, eu não me lembro o nome dos outros dois cabeção. Uma entrevista. Ele falou uma coisa muito interessante que eu concordo muito. Ele falou o seguinte: a aliança é feita sobre escolha, é sobre decisão. Ele fala escolha, mas enfim, a escolha é uma decisão. Tem a ver com promessa. Tem a ver com a promessa. Eu prometi para ti ser fiel até o final da minha vida. Eu prometi para ti casar contigo e morrer junto, na alegria e na tristeza. Eu prometi para ela cuidar dela. Então, casamento começa com uma decisão. Não é amor, não é paixão, não é sentimento, é decisão. Se escolhe amar todos os dias. A analogia que mais é feita é a história do jardim. Eu acho ela perfeita para o casamento, né? Uma planta e tal. Se tu não vai regar aquela planta ali, ela morre, ela murcha, ela seca. Casamento você tem que cuidar. E a decisão é decisão, não é? Eu não tô todo dia ali apaixonado pela Renata, sentindo ela. Ai, meu Deus, essa mulher da minha vida ali, quando ela acorda com TPM, cara, a vontade é ser correndo, velho, né? Ir pra academia e não voltar mais pra casa. Uns 3 dias, depois tu volta. E assim pra tudo quanto é homem. É claro que a gente tem problemas no dia a dia, é claro que a gente tem. A gente tem os detalhes, mas a decisão de continuar com ela tá feita. Isso não importa os objetivos que os obstáculos que a gente vai ter na vida. A questão é que você não escolheu, você não prometeu, não prometi para ela ser fiel, não prometi para ela que eu vou cuidar dela, e é isso que eu vou fazer o resto da minha vida. E é isso que cada homem deveria fazer, como sacerdote do lar, como marido, como esposo. Nosso E a mulher papel também. é nosso, tô falando como homem, né? É nosso papel. Cuidar da mulher. Não tô falando aqui que a gente tem que ser só provedor, trazer dinheiro, não é isso. Tô falando cuidar dela, né? Ela se sentir amada, ela se sentir protegida. Esse é o que eu decidi fazer. Preciso fazer. Preciso cumprir, honrar com a minha palavra. E assim mesmo, a coisa mulher, né? Eu, enfim, preciso de carinho, preciso de uma cheirosa do meu lado, preciso, enfim vai.
A Isso mulher dela toma banho. foi prometido lá no dia do casamento, né? Uhum. Cada um promete, Então, né? Vocês prometeram, eu também prometi para Jéssica. E não adianta, a gente tem que cumprir isso todos os dias da nossa vida, né? Mesmo que Uhum. seja difícil. Lá quando Paulo escreveu aos Colossos, ele falou isso, né? Que as mulheres têm que se sujeitar aos maridos como convém ao Senhor, convém no Senhor, mas os Uhum. maridos também têm que amar suas mulheres e não vos irriteis contra elas. Nossa, que difícil. Isso aí é a parte difícil. Mas aí Paulo, né, tem umas coisas que tá de pode riscar da Bíblia, assim, Paulo é de sacanagem. Gente, não, tô brincando, tá? Tô brincando. Tô brincando. Mas ele fala que o marido deve amar sua esposa como Cristo ama a igreja. E Cristo, pela igreja, deu a vida por ela. Então ferrou, né? Se precisar, morre na cruz pra morena, pra galega, sei lá. É, mas assim, eu gostaria de trazer agora eu, né, como conheço vocês, essa caminhada. Tá, Ricardo, antes tu estava falando ali, cara, que É tu babi. escolheu a Renata e tal, que era isso, que era aquilo, que era... Cara, sinceramente, eu conheço ela desde sempre, né? Desde que nasci, pra mim ela sempre foi maravilhosa. Então, assim, não tenho o que tu dizer pra mim que tu vai, nossa, a Renata era isso, era aquilo. Pra mim ela já sempre foi essa maravilhosa que ela é. Então, cara, excelente escolha. E tu, Rê, assim, falando a minha percepção, tá? Quando eu conheci o Ricardo na íntegra, depois que eu me mudei para Santa Catarina, quando eu conheci ele realmente, que antes eu conhecia um pouco. E esse eu considero o Ricardo, para quem não sabe, meu pai na fé. Então, assim, ele é maravilhoso, gente. Ele é um pai, ele é um marido, ele é um padrinho de casamento e agora padrinho do meu filho também, né, o Didi. Então, assim, obrigado pela vida de vocês. Obrigado. Amém. Ele faz chorar, pô. Eu já estava Nós estamos ao chorando vivo. antes aqui, Nós quando estamos ao vocês vivo, estavam cara. falando. Mas, gente, contem para nós então, qual foi a escolha mais importante? Tiveram várias, né? A gente falou aí sobre decisões. Qual foi a escolha mais importante que vocês fizeram como casal nessa caminhada? quer falar primeiro? Não Eu acho briguem, por que, favor. eu acho que, caramba, viu? É, eu lembro quando a gente chegou em casa com a Helena no colo, voltando à maternidade, a gente morava lá na Palhoça, um apartamento pequenininho, super aconchegante, com grama atrás, maravilhoso. Era eu, o Renato e o cachorro. E quando a gente voltou da maternidade, a sogra, a véia, a minha sogra já estava lá também, a Tânia. Beijo, Tânia, te amo. É, eu peguei a Helena, entrei dentro de casa, o cachorro, o Bono, né, nosso cachorrinho, na época deu aquela cheirada na Helena, assim. Eu botei ela no sofá, me ajoelhei, Renato sentou do meu lado, e eu declarei Josué 1:9. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Foi isso a primeira coisa que eu falei da minha filha dentro da minha casa. Eu acho que a nossa maior decisão foi sempre escolher servir ao Senhor dentro da minha casa, com, através do nosso casamento, a minha vida, através do nosso casamento e a dos meus filhos. Essa foi a melhor decisão que eu sempre tomei. E focado nisso, nós escolhemos investir na nossa família. Sempre investir na nossa família, em Deus, na nossa família. Obviamente que isso traz o meu trabalho, isso traz as coisas que fazem parte de focar na nossa família, mas ter tempo com as nossas filhas, ter tempo com nós como casais, como casal, também é decisão da nossa aliança, da promessa que a gente fez. Então a gente investe. Acho que a maior decisão que a gente tomou, cara, foi a gente olhar um para o outro e enxergar um para o outro, sabe? E não entrar na rotina da semana inteira e esquecer que eu tenho uma mulher, sabe? Então, fazer coisas intencionais que gerem memórias afetivas tanto na gente quanto nas nossas filhas. Acho que essa é norteado pela margem de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Deus está até onde eu vou, até onde a Bíblia diz, até onde Deus me deixa aí. Dentro dessa margem aqui, a gente olhar um para o outro. Acho que essa é a grande decisão. Me difícil essa sua pergunta. Semana a semana, né? Nas escolhas do dia a dia, assim, procurar estar juntos, né? Buscar um ao outro. Mas como a gente já comentou aqui, eu não era cristã, né? Antes de conhecer o Ricardo.
Eu me dizia cristã, mas não era, não tinha Jesus assim pertinho, Jesus o dia a dia, sabe? E conheci mesmo o Evangelho de, de ler e de ter comunhão com a igreja, enfim, depois do Ricardo. Me batizei novamente, né, por escolha minha, enfim. E dali para cá, eu acho que a decisão que mais influencia a nossa família tem a ver com uma obediência, na verdade, para mim. Então, foi feito lá no início da minha caminhada, que até o tio Isaías pregou lá na nossa igreja. O Espírito Santo ministrou muito no meu coração, e aí isso tem a ver comigo, né, gente? Não é uma coisa que cabe para todas as mulheres, mas Deus me conhecia e sabia onde estavam as coisas que Ele queria transformar em mim, né? Transformar em mim. Então tem a ver com a minha história. Ele ministrou no meu coração que eu aprenderia a obedecer somente quando eu dependesse do meu marido financeiramente. E para quem me conhece, ou me conhecia antes, sabe que isso para mim seria ouvir, sentir isso no meu coração, não tem nada a ver com a minha decisão, por isso que eu sabia que era uma coisa interessante, era uma coisa de Deus, não. Tu tinha tua carreira, né? Que eu tinha. Aliás, Gabo, mais que eu. Eu tinha alternativas, né, de pai e mãe, para não depender de homem. Quantas mulheres, né, já vivem essa narrativa, né? A sociedade nos enfia, nos empurra para isso também. Uhum. E aí, essa época, eu, com a Helena com 2 anos, eu, graças a Deus, consegui, na época que eu ganhei a Helena ficar um bom tempo com ela em casa, tive uma licença maternidade por quase 7 meses. Mas mesmo assim, depois dos 7 meses, ela foi integral para a escola, né, de manhã e de tarde. E dos 7 aos 2 anos foi isso. Eu deixava ela na escola de manhã, como a maioria das mulheres hoje, né? Por necessidade, por trabalho, ou por vontade, ou enfim. Ou porque é comum, porque é isso que a gente vê todo mundo fazendo, né? E Deus ministrou no meu coração isso. E ele foi muito querido comigo, porque eu não pediria demissão, então eu já estava nessa empresa há quase 10 anos, construí mesmo uma carreira e eu fui demitida. E no que eu fui demitida, eu conversei com o Ricardo, enfim, eu vou contar rapidamente, eu falei que ficaria em casa um tempo, né, aproveitando realmente a Helena, colocamos ela só no período da tarde. E eu lembro que 2 dias que eu estava em casa com ela, ela me pegou pela bochecha assim, me apertou e disse: mãe, tu vai ficar em casa comigo o dia todo? Ela não acreditava, sabe? E aquilo me constrangeu. E aí aquilo ali foi o que o Espírito Santo foi dia a dia, aos poucos, carinhosamente, amorosamente, transformando e dando. E aí conversei com o Ricardo e falei: não consigo integral, trabalhar de tarde, né? Orar para que Deus me mostre o que Ele quer, e aí deu certo. Acho que uns 2 meses, 3 meses depois, eu comecei a trabalhar como consultoria na área de vendas, né? E consegui só à tarde. E depois também a gente soube, né, pela vinda da Olivia, que Deus já estava me moldando para o que iria vir, né? E aí veio depois a Olivia. E aí foi mais ainda, porque daí a gente teve que se planejar e organizar financeiramente para eu largar o trabalho, né? Para quem não sabe, a nossa filha mais nova, a Olivia, ela tem síndrome de Down. Então, ela precisa de atenções maiores, né, do que uma criança E tem. terapias, então. Uhum.
Enfim, então, para mim, a decisão mais importante que eu tomei para o de nós, da nossa família, foi obedecer essa primeira ordem de Deus para mim e para quem me conhece sabe que foi bem difícil. Mas hoje a gente colhe um pouquinho já frutos dessa decisão, né? Que a nossa mais velha tem 12. Enfim, tá caminho, né? De Deus para ela. Acho que é isso. É isso. A tua pergunta foi a escolha mais importante, né? Importante. Mais importante, é a mesma, entendeu? Obedecer a Deus e trazer Ele para dentro da nossa casa. Então a Renata foi um trabalho disso no coração, as quebras de verdades que ela ouviu da família, da sociedade, de que ela não pode depender do marido, barará. E Deus precisou trabalhar isso nela. Enquanto tu não depender do teu marido, não vai saber depender de mim. Então tu vai treinar aí na terra para tu aprender a fazer aqui no céu. E, cara, isso foi tão milagroso. E, de novo, né? Ela falou aqui, eu quero deixar claro, não estamos aqui defendendo que toda mulher precisa virar dona de casa. Não é isso. Isso foi algo. Estão ouvindo aí, porque caiu o fone dela aqui e ficou no mudo. Tá ouvindo? Uhum. Tá, beleza. A orelha dela não entra fone, gente. Ela tem uma orelha de alumínio. E daqui eu tava até me perdi, né? A orelha da Renata. A gente não está aqui dizendo que toda mulher deve largar seu emprego, não é isso. A questão é como Deus trabalhou no coração da Renata, a obediência e a dependência dela. Alguns meses depois, mas muito poucos, 1 ou 2, que ela tinha se decidido assim, eu vou largar minha carreira e eu vou cuidar só das nossas filhas. E isso sempre foi uma decisão dela que eu não me meti, no sentido de que eu apoio a decisão que tu tomar. Quer continuar na carreira, vai. Quer sair, vai também, e Deus proverá. Eu nunca cobrei da Renata ajuda aqui em casa ou não. Onde a gente tiver, se a gente comer arroz e feijão, se tiver picanha, vai, se não tiver, vai ter outro filé, se vai, se não vai, vai ser carne de paleta, assim vai. Faz tempo que a gente compra paleta. Tá, cara. A questão é obedecer, entendeu? Obedecer a Deus. E isso, meses depois, assim, sei lá, uns 3, 4 meses, eu comecei a ganhar exatamente mais do que o que a Renata tirava. A nosso orçamento familiar voltou a ser exatamente igual, cara. Que eu recebi, assim, nossa empresa cresceu e eu revi meus valores exatamente no valor. E não fui eu que decidi, veio com uma combinação entre os sócios, exatamente o valor que a Renata tirava de salário mais benefícios. Então, assim, no nosso caso, Deus realmente provou, aprenda a depender de mim que eu vou cuidar de você. E eu vou cuidar de você. E assim foi. Elaborando muito, né? É isso aí. Não, é isso, cara. E assim, só para complementar tudo que vocês trouxeram, né? Eu pude estar junto com vocês nessa, né? Caminhar e olhar e ver isso acontecer, mas ainda assim por muito tempo com os olhos vendados, né? Eu de fora com os olhos vendados e sem enxergar quem estava acima. E quando eu vi isso de perto, e aí eu gostaria de chamar a atenção aqui para quem está nos escutando, chamar a atenção porque a decisão que vocês tomaram de seguir a Deus e de obedecer a Deus, ela refletiu em todo o restante da família. Então, a casa de vocês é um reino, e a gente fala isso, né, todas as semanas, e a minha casa, que está sendo construída aqui com a Jéssica e com os dois, ela também é uma casa no reino, porque ela segue a vocês e segue ao Senhor todos os dias da nossa vida. E a decisão de vocês refletiu em nós, refletiu agora também lá na casa da Priscila, e está refletindo cada vez mais, assim como Deus liberou uma palavra para vocês, né, que a casa de vocês seria o reino, e ela está sendo, porque está desenhando cada um de nós de acordo com a vontade dele, né, de acordo com aquilo. E a gente, é muito difícil a gente obedecer todos os dias, porque nós passamos por uma situação muito parecida com a de vocês há poucos meses atrás, em relação ao trabalho da Jéssica, e foi muito similar, assim, eu lembrei de vocês dessa decisão, e eu digo, amor, tu faz o que tu achar melhor, o que tocar o teu coração, e ela 2, 3 dias respondeu, ela disse, Deus tocou meu coração e não é para eu ficar trabalhando, é para eu sair. Eu disse, então tá, então a gente vai se virar, a gente vai dar um jeito. E assim, se virar e dar um jeito, não pensa que é a 8ª maravilha do mundo, não é. Não é.
Não é, porque Não o é? Tu baixa desafio. padrão, tu deixa de fazer um monte de coisa que tu fazia. Então, essas escolhas que vocês tomaram fortalece o relacionamento a cada dia que passa, né? E os nossos filhos, eles veem isso, porque apesar de todas as dificuldades, a gente não passa tudo isso para eles, né? A gente passa segurança, é o nosso trabalho como é o nosso dever como sacerdote da casa, dever de cada um de nós. Então, hoje a gente está se encaminhando para o final aqui, né? Estamos chegando ao final do nosso 7 para 7 e a gente falou sobre escolhas, decisão. E talvez a maior escolha de amor da história tenha sido feita, talvez não, né? Com certeza, por Jesus. Ele escolheu permanecer quando poderia desistir. Escolheu amar quando ninguém merecia esse amor. Escolheu entregar a própria vida para que nós pudéssemos nos aproximar do Senhor, né? Então, todo relacionamento ele encontra essa força quando a gente aprende a olhar para esse amor do Senhor, o amor de Jesus. Porque quanto mais a gente conhece a Jesus, mais a gente aprende a amar, a perdoar, a servir e a caminhar ao lado de alguém, né? Caminhar debaixo de Deus, mas ao lado de quem a gente escolheu, que foi o que vocês fizeram. E nós amamos porque Ele nos amou primeiro, né? Então a gente finaliza aí com essa deixa. E pessoal, eu gostaria de deixar só para quem está nos ouvindo aqui para você fazer hoje um desafio, né, com o seu parceiro, aí, com a sua parceira, com o seu marido, com a sua esposa. Qual é a pergunta, né, que eu vou deixar para ti? Então, o que que tu está construindo junto com a tua esposa? O que nós juntos estamos construindo? É, essa é a pergunta que eu vou deixar. E perguntem sobre isso, sonhem sobre isso, orem sobre isso. O que que a gente está construindo junto? Obrigado, Ricardo. Obrigado, Renata, pela participação especial. Adorei. Olha, Ivan, foi um prazer. Eu queria só deixar aí, Ivan, de saideira também, a seguinte Por dica: favor. sejam intencionais, tanto com seus filhos quanto com as suas esposas. Parem para tomar um café da manhã juntos. Parem para almoçar juntos. Façam um jeito. Se você trabalha home office, se trabalhar fora, dê um jeito de uma vez por semana almoçar em casa. Corre, deixe ser meia hora, nem que tu não coma nada, mas vem em casa, finge para os teus filhos que tu tá com eles ali. Façam força para estarem juntos. Façam força para final de semana, larga a droga do Instagram, assista só as séries 53, ou domingo às 8 horas do Tronocast, mas fique com seus filhos, largue essa porcaria do celular, largue seu futebol por eles, deixe eles verem que eles são amados, deixe a sua esposa ver que ela é mais importante para você do que o trabalho, do que a televisão, do que os seus afazeres. Sejam intencionais, criem memórias afetivas no seu relacionamento e com seus filhos. É isso que a gente segue. Problema você vai ter. As dificuldades vêm, tempestade vem toda semana. Vai sempre vir. A questão é como é que tu passa por elas, como é que tu lida por elas. A aliança é uma escolha. Se você escolheu, prometeu para sua mulher, que você vai ficar o resto da vida com ela, você vai ser fiel, seja fiel, seja firme na sua palavra. E é isso aí. O resto de Obrigado. Deus vai te ajudar. Beijo. Tem mais. Obrigado, pessoal. Encerramos aqui mais um 7 para 7 e até amanhã. Amém.